A felicidade é algo que todos nós procuramos, né? Todas as pessoas querem ser felizes, todo mundo quer ser feliz. Então, quando você pergunta para as pessoas o que é felicidade, cada um vai ter uma definição da felicidade, olhando para o seu contexto, olhando para a sua vida, olhando para as suas perdas, olhando para o que ela tem, aquilo que ela quer ter. Então, a felicidade é subjetiva, porque para quem não tem um trabalho, a felicidade é ter um trabalho. Para quem não tem um relacionamento, ser feliz é ter um relacionamento. Então nós vamos encontrar várias considerações para a felicidade. Tem pessoas que falam ser feliz é ter prosperidade financeira, para outras é ter saúde, para outros é ter um carro do ano, para outros é ter uma vida familiar equilibrada. Então a pessoa ela vai definir a felicidade principalmente por aquilo que falta na vida dela, por aquilo que ela quer conquistar, por aquilo que é a definição dela do que realmente felicidade. Então, observem realmente o que é felicidade para você, tá? Porque muitas das vezes é aquilo que ela não tem daquilo que ela espera ter para poder ter essa plenitude, para poder ter esse contentamento. Então, tem uma definição de felicidade que fala assim, que felicidade é um estado da pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente. Ela está dizendo que a felicidade é do vencedor. E quem tem a sua situação, né, de vencer sempre. Então, a satisfação significa sensação real de satisfação plena, estado de contentamento. Muito lindo, né, a definição de felicidade, é muito belo. Mas será que felicidade ela existe mesmo na íntegra? Será que alguém consegue ser 100% feliz o tempo todo? 100% contente o tempo todo? 100% satisfeito o tempo todo? Como é essa questão internamente para nós? Como nós realmente enxergamos a felicidade? Quanto nós somos satisfeitos ou insatisfeitos com aquilo que nós temos? Dentro daquilo que nós temos consciência e dentro daquilo que é inconsciente nas nossas vidas. Em constelação familiar, nós temos um estudo em relação à felicidade, onde Bert Hellinger fala que felicidade causa medo. As pessoas têm medo da felicidade. Por quê? Porque quando eu estou feliz, eu vou para um estado de solidão, porque eu não consigo compartilhar essa felicidade com as pessoas. Elas ficam felizes com o que acontece comigo, porque esse sentimento é tão profundo, tão meu, que me leva para um estado de isolamento, para um estado de solidão. E mais profundo ainda, sistemicamente, me leva para um estágio de exclusão no meu sistema familiar. Por quê? As pessoas não vivem plenamente felizes o tempo todo, contente, alegre, satisfeito e dentro do sistema familiar. Nós temos muitas situações de sofrimentos, de perdas, e quando você, dentro desse sistema, se encontra feliz, às vezes, você vai contra essa tristeza sistêmica. Então, pessoas que sofreram antes da sua chegada, pessoas que tiveram vários sofrimentos. Então, quando você se encontra feliz, é como se você não merecesse aquela felicidade, tá? Isso causa muitas vezes, internamente, uma consciência bem escondida, um sentimento de culpa. Então, eu posso ser tão feliz se pessoas que vieram de mim sofreram tanto? Será que eu posso ser feliz? Sendo que os antepassados, os meus antepassados, eles sofreram muito. Como é que eu posso me sentir plenamente feliz se esse sentimento me leva a um estágio de solidão, de isolamento? Então a felicidade ela é mais complexa do que pode parecer. Então as pessoas da minha família são invejosas, elas não querem o meu bem? Não, não é nada disso, tá? O sentimento sistêmico não é das pessoas para nós, e sim de nós para as pessoas. Tem um livro do Bert Hellinger chamado Ordem do Amor, vou até passar ele para vocês. Esse livro, quem puder ler, leia, tá? Ele é fantástico, ele fala de vários casos de constelação familiar, de vários atendimentos. E eu quero ler para vocês uma parte desse livro. É um trecho pequeno, mas é um trecho tão profundo. Ele expressa tanto a ideia de felicidade na constelação familiar que chega a ser impressionante. Então é um seminário que Bert Hellinger fazia, porque hoje ele não faz mais. Hoje a esposa dele que toca os seminários e ele está falando para os terapeutas e ele fala bem assim: vou lhes dizer algo sobre a felicidade. Ela é sentida como perigosa porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução, é tida como perigosa porque traz solidão. No problema e na infelicidade temos companhia. O problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e de fidelidade. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associadas a sentimentos de traição e de culpa,
Por isso a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa. Não que a culpa seja racional, mas é experimentada como se fosse. Por esta razão também é tão difícil passar do problema para a solução. Pois se fosse verdade o que ele disse, você aceitasse como tal, você teria que mudar radicalmente, não é? Olha que profundo, olha que discernimento daquilo que às vezes nós sabemos que está ali, mas nós não queremos olhar. Quando eu estou com um problema, eu com certeza vou ter maior aprovação. Uma porque as pessoas vão me olhar querendo me auxiliar. Outras porque eu não vou estar ali num patamar acima das pessoas. Eu vou precisar das pessoas para chegar à solução. E quando não preciso disso, o sentimento de culpa é gerado. Então esse sentimento de culpa é observado nos irmãos mais novos, nos caçulas, porque o caçula no sistema familiar, eles vêm com um pensamento totalmente diferente, com o pensamento de criar, de fazer a diferença no sistema familiar, de ter uma profissão que vai mudar todo o contexto familiar. Então, quando ele chega no sistema, ele percebe que tem coisas que precisam mudar. Então, ele vem com uma solução sistêmica diferente. Ele até tenta ser diferente, mas existe uma força que puxa para o pertencer ao sistema familiar. Ele puxa esse filho mais novo para que ele faça o mesmo que todos fizeram até a chegada dele. Porque o pertencer ao sistema familiar é muito forte, o pertencer àquela família é mais forte do que qualquer outra força. Nós precisamos ser aceitos. E a felicidade tem uma aceitação mais complexa. Tanto racionalmente, como internamente e sistemicamente. Porque como é que eu vou ser feliz que minha mãe e o meu pai, se a minha força vem deles? Então tem pessoas que, para não contrariar essa força sistema, continuam fazendo as coisas erradas no sistema familiar. Elas preferem ficar num problema, porque lá ela tem companhia, do que chegar à solução, porque a solução vai fazer com que ela fique sistemicamente isolada. E aqui, quando o Bert Hellinger fala assim, por isso a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa, e esse enfrentar o sentimento de culpa é você ter a noção consciente de que você veio sim de uma família e isso não vai mudar. Nada vai mudar na sua origem, nada vai mudar os seus antepassados, nenhuma situação pode mudar, só que você tem o direito de viver o seu destino, de viver a sua vida. Recebendo a força que vem dos seus pais, recebendo a força que vem dos seus ancestrais, seus antepassados, com muito respeito, honrando essas pessoas porque elas mereciam o seu respeito, tá? Então você precisa respeitar para prosseguir, porém desvincular o sofrimento, desvincular a perda e entender que você tem a sua vida, que você pode prosseguir, você pode continuar sem culpa. Então, quando ele te fala assim, se eu te falo o que você tem a fazer e você faz, é necessário que você mude radicalmente. E nós estamos disponíveis a essa mudança radical. Então, além do falar, além de eu ter alguém para me orientar, é necessário que internamente eu queira mudar. É necessário que internamente eu busque a consciência daquilo que está confuso na minha vida. E principalmente de assumir a minha vida, assumir o meu papel dentro daquilo que é o meu papel de verdade na minha família, tá? Então, eu não sou pai da minha mãe, eu não sou pai do meu pai, eu sou filho deles. Esse é o meu papel, meu maior papel de filho, de receber. Aí vocês perguntam assim, então a felicidade é possível? Ela é possível sim. A felicidade ela não ausenta de problemas, é você conseguir lidar com seus problemas da melhor forma possível, entendendo o seu papel, entendendo que às vezes você não precisa ficar no luto constante, numa perda constante para agradar o seu sistema familiar. Eu posso me soltar desse luto, eu posso me soltar desse sofrimento e olhar para as possibilidades que a vida tem me apresentado. Eu atendi uma pessoa e ela falava assim, Francisca, eu tenho todo o potencial para conseguir, para ser feliz, para ter prosperidade, mas parece que alguma coisa me trava, eu não consigo andar. E aí eu fiz a constelação com ela e nós identificamos uma paralisia no sistema familiar. Mesmo? Por quê? Porque as pessoas não conseguiam enxergar a possibilidade. Uma família cheia de potencial, mas que não conseguia enxergar as possibilidades. E quando nós estudamos profundamente o caso na constelação, foi identificado o quê? Que essa cliente ela pertencia a uma família onde existia a desvalorização do trabalho. As pessoas não valorizavam o trabalho delas. É como se não fosse nada. Então, elas trabalhavam por muito pouco e não tinham uma valorização. De onde veio isso? Fazendo a constelação. E só para salientar que cada constelação é única, tá, gente? Cada cliente tem uma situação. E na constelação dela, nós identificamos que o avô, ele recebia muito pouco pelo trabalho. Ele era artesão e ele não valorizava esse trabalho dele.
tá? E morreu com depressão, morreu com várias síndromes, isolado. E as pessoas criticavam muito esse avô, ele era muito criticado. Então, ela tinha que reconhecer esse avô, dar um lugar para esse avô na família, entender essa desvalorização e aí então ela começou a prosperar. E através dela, outras pessoas começaram a prosperar também. Por quê? Porque foi destravada, essa exclusão ela foi identificada, houve o reconhecimento, através do reconhecimento as coisas começaram a andar. Um passo importante é você entender aquilo que é o seu diferencial, aquilo que realmente é felicidade para você. O que é que está pegando para você que não consegue chegar na felicidade, ou a felicidade chegar na sua vida, ou você não deslanchar em coisas que você sabe que consegue fazer. Você sabe que sabe fazer as coisas muito bem, mas tem esse travamento. Então, esse olhar profundo, esse olhar com atenção, olhar para a sua origem familiar, olhar para a sua família, olhar para as pessoas que envolvem você, vai te auxiliar nesse processo. Eu quero que vocês façam uma atividade, tá bom? Eu quero que vocês olhem para a família de vocês e identifiquem quais são os pontos de felicidade, os pontos de solução e aquilo que acontece no sofrimento que se repete. Eu quero que vocês olhem para essa situação e identifiquem o que vocês estão repetindo em relação à felicidade e em relação ao sofrimento.